Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você puder dar um like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Na semana passada eu gravei um vídeo sobre as minhas primeiras impressões desse livro, Minha Sombria Vanessa. E eu tinha lido somente 100 páginas do livro. Para quem não viu aquele vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo. É interessante que você assista aquele vídeo primeiro, depois você venha para cá. E esse livro ele possui 432 páginas. Então eu li as 100 primeiras páginas, fiz o vídeo de primeiras impressões, porque tinha muita informação dentro dessas primeiras 100 páginas, e depois eu li o restante. E eu confesso que esse livro ele me deixou bastante incômoda. Ele me deixou numa situação assim que poucos livros já me deixaram assim na vida. E eu não consigo nem mensurar e demonstrar o quanto esse livro ele é incômodo. Então a editora ela teve todo um cuidado de colocar aqui atrás que esta não é uma história de amor. No começo do livro, a autora ela coloca que essa história ela não aconteceu com ela, não é uma história verídica, é uma história fictícia. E a história gira em torno dessa moça de 15 anos, a Vanessa Y. A Vanessa, ela sempre foi uma adolescente muito tímida e ela não tinha muitos amigos. Na realidade, ela não tinha amigo nenhum. Então ela tinha essa menina que ela conhecia, né, que era a melhor amiga, que é a Jenny. No primeiro vídeo eu errei o nome dessa moça, eu chamei ela de Kenny, mas aí vocês me perdoem, por favor. O nome dela é Jenny. E aí, no começo da história, a gente não sabe por que elas brigaram, e depois das 100 primeiras páginas a gente acaba descobrindo. Então, o Meu Sombria Vanessa, ele começa com a Vanessa aos 32 anos, em 2017, e a história já começa com uma denúncia de abuso sexual. Então, a história já no começo já joga isso na nossa cara. E aí, com o passar das páginas, com o passar da história, com o desenrolar da história, a gente vai entendendo um pouquinho da personalidade da Vanessa, e aí a gente consegue compreender o porquê que ela e a amiga brigaram. Aparece esse garoto, que é o Tom, e aí a Jenny, ela começa a se envolver com ele, ela começa a namorar com esse rapaz, e a Vanessa, ela fica morrendo de ciúmes. Ela era a única amiga que ela tinha, então ela até descreve essa amizade assim de uma forma bem bizarra. Ela chega a comentar que ela amava muito essa moça e que nem ela entende o quanto que ela amava essa moça. E as duas acabam brigando, as duas acabam discutindo e a amizade das duas acaba. Então elas vão para essa escola, elas vão para esse colégio interno, elas acabam ficando ali no mesmo alojamento, e a Vanessa ela tá completamente sozinha. Então ela dá umas olhadas para essa menina, os professores tentam ali ajudá-la da melhor forma possível. Ela não é uma pessoa sociável, ela não é uma pessoa que ela se abre de forma fácil. Ela tem um relacionamento muito difícil com a mãe dela. As duas vivem assim, entrando em embates, é muito complicada a relação das duas. Ela até que se dá bem com o pai dela, só que ela também não se abre para o pai. Então ela vive a vida dela ali de forma solitária, ela vai para o quarto, ela vai para a biblioteca, ela vai para as aulas. E aí tem um professor que chama muito a atenção dela, bem no começo do ano, que é o professor de literatura inglesa. E como eu falei no outro vídeo, esse cara ele chama a atenção dela pela altura, ele é um homem muito alto e ok. Então ele
tem uma fama ali de ser carrasco nas aulas dele, e ela está matriculada nessa aula e ela chama a atenção desse cara. A Vanessa, aqui nesse livro, ela é descrita como uma menina ruiva. E, de acordo com o que a gente vai lendo aqui na história, a gente consegue compreender que ela é uma moça bonita. Só que ela não se acha bonita. E aí esse cara, esse pedófilo, gente, esse livro ele é um livro sobre pedofilia. E eu nunca li nada igual, eu nunca li nada parecido com essa história. Esse cara, ele tem um jeito específico de chamar a atenção de meninas solitárias. Então ele presta atenção ali na turma dele, ele presta atenção ali nas moças mais jovens, quanto mais jovem, melhor para ele. E ele percebe também a personalidade dessas moças. Então ele vê a Vanessa como um alvo fácil. Ele vê a Vanessa como uma moça bem novinha, ele vê a Vanessa como uma moça bonita e atraente, e ele vê a Vanessa como uma moça solitária. E aí ele começa suas investidas em cima dela, só que ele acaba colocando de uma forma como se ele não estivesse fazendo nada de errado, como se ele estivesse numa situação muito complicada. Ele coloca de uma forma com que ele faça que essas meninas acreditem que ele esteja apaixonado por elas. E pela questão da vulnerabilidade e pela questão da solidão, ele passa uma imagem de homem mais velho que vai proteger essas meninas. Então é dessa forma que a Vanessa ela é seduzida por esse cara, e não só a Vanessa, né? De acordo com o que a gente vai lendo, com o que a gente vai acompanhando, outras moças também passaram por situações parecidas com a da Vanessa. Só que o que chama a nossa atenção aqui nessa história é que a Vanessa, ela não acredita que ela foi abusada sexualmente e que ela foi abusada psicologicamente. Esse professor de literatura inglesa, ele faz de tudo para se colocar numa posição de vítima e deixa as vítimas numa situação de, nossa, coitadinho dele, que pena, mas poxa, ele tá apaixonado por mim, ele não merece passar por isso. Ele é um cara tão bacana, ele é um cara tão inteligente, então ele acaba invertendo esses papéis. E infelizmente ele acaba convencendo a Vanessa a ir até a casa dele, e a primeira vez deles eu não vou descrever para vocês, porque seria interessante que vocês lessem o livro, mas a primeira vez deles é chocante. Eu fiquei completamente arrepiada. Eu tive que parar a leitura, tomar uma água, respirar fundo. Então é um momento desse livro que ou você abandona a leitura de vez ou você continua para tentar entender o que está acontecendo. Eu continuei, eu fiz muita força para continuar a leitura depois desse período em específico, para saber como que essa história toda ela iria se desenrolar, ela iria continuar. Então é uma aflição muito grande a primeira vez dela com esse professor. Então ela era uma moça virgem e ele acaba tirando a virgindade dela. E a Vanessa, em vários momentos, ela descreve ele como um homem gordo, como um homem que tem uma barriga que fica caindo por cima das calças, como um homem que soa muito, que transpira muito embaixo do braço. Ela reclama muito do óculos dele. Ela não consegue sentir prazer, então ele é o único homem que ela conhece sexualmente e ela não sente prazer com ele. Muitas das vezes ela fica dolorida, ela se sente numa posição muito incômoda para ter essas relações sexuais com ele, e ele simplesmente ignora, né? Ele ignora os desejos dela, até porque ela não deixa muito claro para ele, então na cabeça dele tá tudo bem, tá tudo ok.
Em um dado momento ela acaba sendo expulsa da escola e vocês também precisam ler o livro para entender por que ela é expulsa. Então essa moça, ela sofre todo tipo de injustiça possível dentro dessa história. Essa história, ela traz uma sensação assim de impotência, ela traz uma sensação de revolta, ela traz uma sensação de absurdo mesmo, né? A gente não consegue entender por que essa moça está passando por isso, a gente não consegue entender por que essa moça ela não diz não, não diz um basta. E aí a gente tem que olhar para aquele outro lado, né? Que a vítima, ela, em vários momentos, ela não quer acreditar que ela está sofrendo aquele abuso. Então a gente consegue entender aqui por essa história que a Vanessa, ela não quer acreditar que ela está sendo abusada, ela não quer acreditar que ela está passando por essa situação. Ela, muito pelo contrário, ela coloca na cabeça dela que aos 15 anos de idade, ela conheceu um cara incrível, um homem maduro e um homem que só tem olhos para ela e que só está preocupado com ela. E aí é onde ela começa a se perder. Então ela é expulsa dessa escola. Nesse colégio interno ela tinha uma bolsa, então era o motivo pelo qual ela estudava lá. E a gente percebe que a vida dela vai indo só ladeira abaixo. Ela é uma moça que ela era aspirante a escritora, ela tinha essa vontade de escrever, ela tinha essa vontade de publicar livros, e a gente percebe que esse homem, esse cara, ele arranca isso dela. Então ele tira dela a adolescência, ele tira dela a oportunidade ele tira dela a oportunidade dela estudar nessa escola, e ele tira dela a oportunidade dela se tornar escritora. Então quando a gente se depara com a Vanessa de 32 anos, a gente se depara com uma mulher cheia de traumas, problemas, só que ela não entende muito aquilo, porque na cabeça dela ela é culpada de tudo. A culpa é dela. O fato deles terem se envolvido sexualmente, o fato deles terem se envolvido ali amorosamente, tudo é culpa dela. O fato dela não ter se tornado escritora, o fato dela estar trabalhando naquele hotel, tudo isso a Vanessa joga nas costas dela mesma, que é o que a maioria das vítimas de abuso acabam fazendo. Então, o livro preferido da Vanessa, que é o Lolita, do Nabokov, eu até comentei com vocês no outro vídeo, que é um livro que esse professor ele deu para ela. Então ela projeta a história dela com o professor de literatura no Lolita, e ela acredita ali fielmente que aquela é uma história de amor. E a gente vê assim, né, que como ela tem uma relação muito complicada e muito difícil com a mãe, a família também fica ali de mãos e pés atados. Em um dado momento, a mãe descobre o que está acontecendo. A mãe decide não contar para o pai da Vanessa. E o que é revoltante nessa história é que ninguém faz nada. Então, assim, a Vanessa, no sentido de vítima, ela não tem coragem de tomar uma atitude, né, de fazer alguma coisa. A mãe, sabendo daquilo que aconteceu com a filha, ela meio que faz vista grossa, ela prefere deixar aquilo guardado, por mais que aquilo machuque ela demais, ela prefere deixar aquilo bem guardado. O pai não sabe, o pai até faz algumas perguntas, tenta descobrir se ele fez alguma coisa com ela diz que não, ela nega o tempo todo. E a gente vê, né, ali 17 anos depois, uma mulher completamente destruída por algo que aconteceu na adolescência. Então ela teve a sua adolescência roubada, ela teve a sua oportunidade no colégio interno roubado, e ela teve a sua oportunidade de se tornar escritora ali roubado até aquele dado momento. Então a gente fica com o coração na mão,
porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas que sofrem abusos, qualquer tipo de abuso, ou que uma criança ou um adolescente acaba caindo nas mãos de um pedófilo, tem ali as suas vidas, né, destruídas por aquele abusador, por aquela pessoa que não tem escrúpulos nenhum. E o que é revoltante é a gente ver mesmo esse cara dizendo que o maior erro da vida dele foi se apaixonar por ela. Tem algumas situações aqui que liga a chavinha nela e ela percebe que aquela coisa não tá muito legal, que aquilo ali não tá funcionando muito bem. Então ela tá passando um dos feriados na casa dela e o cara, né, ela tá falando com ele por telefone. E aí ele fala, olha, coloca um pijama, né, infantil e tal, e me chama de papaizinho. A Vanessa, ela trava naquele momento, ela acha isso completamente bizarro. Esse professor, ele fica completamente incomodado, irritado até, e a Vanessa não chama ele de papaizinho. Gente, é nojento, assim, é grotesco, é bizarro, é algo assim muito incômodo. E a Vanessa simplesmente fica muda. E aí ele percebe que ele não vai conseguir aquilo que ele queria, e aí ele desliga de uma forma bem grosseira, mal educada. E depois, quando eles se encontram, ele vai pedir desculpa pra ela e tal, não sei o quê. Só que, de novo, ele se coloca numa posição de vítima e ele acaba virando a chavinha na Vanessa e fazendo com que ela se sinta culpada por ele estar se sentindo daquela forma. Então, o livro inteiro ela se sente culpada. E quando ela vai conversar com outras pessoas, pouquíssimas pessoas, que essas pessoas ficam completamente horrorizadas e chocadas. Ela, nossa, mas por que o fulano de tal tá, tipo assim, exagerando? Que absurdo. A pessoa tá exagerando, não tem nada a ver, não tem nada demais. Nossa, as pessoas têm uma tendência muito grande a deixar o problema muito maior do que ele é. E aí eu não vou contar o que acontece com esse professor de literatura, e eu não vou contar como que a história termina. Tem muita gente que detestou esse livro. Eu entendo por quê, porque é um livro muito incômodo. Ele é incômodo desde a primeira página até a última página que você estiver lendo. Então são 432 páginas de puro incômodo. Tem algumas cenas aqui que poderia ter dado uma diminuída, né, assim, poderia ter avançado mais na história, mas tudo bem. Teve alguns momentos aqui em que eu, ai, tipo, que saco. Eu confesso que eu insisti muito para terminar de ler esse livro, e ao mesmo tempo que ele é um livro que a gente precisa ler e que a gente precisa entender o que está acontecendo, o que pode acontecer, vir a acontecer com pessoas que nós amamos, com pessoas que nós conhecemos, ele é um livro que ele pode trazer muitos gatilhos. Então, ele é um livro sobre pedofilia, ele é um livro sobre abuso sexual, ele é um livro sobre abuso psicológico. Então, nem todo mundo vai gostar desse livro ou daria conta de ler esse livro. Como eu falei para vocês anteriormente, no momento em que eles vão perder, aliás, no momento em que ela vai perder a virgindade e que é a primeira vez dos dois como um casal, eu confesso que me deu vontade de abandonar esse livro naquele momento. Bom, então é isso. Eu, apesar de ter sido um livro muito incômodo, eu recomendo a leitura, mas lembre-se, tá? Muito cuidado do momento em que você for ler esse livro, muito cuidado mesmo. Esse livro ele traz muitos gatilhos, ele fala sobre pedofilia de uma forma que eu nunca vi em nenhum outro livro. Eu não li Lolita porque eu nunca tive interesse em ler, mas depois dessa história eu quero ler Lolita para tentar entender um pouquinho a cabeça da Vanessa, né? Por que esse livro é tão importante para ela e por que ela considera esse livro como um romance, né? Como uma história de amor.
E só que eu vou dar um tempinho, eu vou esperar um pouco, eu não vou engatar Lolita por agora. Provavelmente eu vá baixar no Kindle, não é um livro que eu vá querer ter aqui na minha estante. E então é isso. Então fica essa minha recomendação, mas ao mesmo tempo você precisa tomar muito cuidado. Se você quiser adquirir esse livro, tá? Tanto a versão física quanto a versão em e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você acesse, né, a minha loja da Amazon. Então o link ele vai te redirecionar para a Amazon, e se você comprar esse livro através do meu link, você vai ajudar o canal financeiramente. Então é isso, gente, fica aí a minha recomendação, e lembrem-se disso aqui, tá? Isso aqui não é uma história de amor, não é uma história de amor, não é uma história de amor. Lembrando que a Vanessa tinha 15 anos quando ela conheceu esse cara, e esse professor tinha 42 anos. Então é muito chocante. E uma última coisa para falar sobre esse livro é que todas as vezes assim que ele se sentiu ameaçado, que ele sentiu que ele poderia ser pego ou preso ou qualquer coisa do tipo, ele acabou jogando a culpa toda em cima da Vanessa. Então, você que veio atrás de mim, você que se apaixonou, você que veio na minha casa. E aí ela parava e pensava, não, mas foi você que foi atrás de mim, foi você que deu o primeiro passo, foi você que foi me buscar no alojamento. Então ficava esse embate, só que ao mesmo tempo ela nunca, esse embate dentro da cabeça dela. Ela nunca teve a coragem de colocar dessa forma para ele. E aliás, ela até tem coragem em um dado momento aqui que é bem bizarro, mas todas as vezes ele acaba colocando como se ela tivesse ido atrás dele, que ela tivesse provocado toda essa situação. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Fica aí a minha recomendação de um livro muito pesado, mas que a gente precisa falar sobre esse assunto, em que a gente precisa ficar de olho nesse tipo de situação, principalmente nos jovens, para tentar entender o que está acontecendo, se algum desses jovens mudaram de comportamento, enfim. Então é isso. Um beijo para todo mundo. E até a próxima. Tchau!